Boa tarde a todos os que acompanham o Diário de Goiás nessa segundinha chuvosa pós-eleições. Eu sou Domingos Kettelbey e junto com o professor de Ciências Políticas Guilherme Carvalho, a gente vai estar conversando um pouco sobre esse dia após as eleições municipais que aconteceram ontem. O primeiro turno aconteceu em grande parte aí das capitais brasileiras. O foco nosso, obviamente, são as cidades goianas, mas como fica esse mapa político aqui no estado, aqui do lado, Guilherme Mendanha tendo uma votação expressiva. A matéria principal do Diário de Goiás agora é o avanço, aí, a somatória de prefeituras que o Democratas do governador Ronaldo Caiado conseguiu somar uma representatividade muito alta. Em contrapartida, o PSDB, que há pouco tinha aí, descia aí na ponta desse mapa político, perdendo aí consideravelmente o seu rebanho aí no estado. Guilherme, muito obrigado pelo convite em estar ao vivo aqui no Facebook e no YouTube do Diário de Goiás. Seja bem-vindo. Como é que você está? Obrigado, Domingos. É um prazer estar conversando com você aqui mais uma vez. É a primeira vez aqui na live, né? Bacana, assim, eu estou extremamente ainda atordoado com alguns dos principais acontecimentos dessa eleição. Realmente, ela muda bastante o cenário político em todo o estado. Eu acho que em Goiânia, em Goiânia mudou bastante, mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso também. Mas, de modo geral, como você havia ressaltado, sobre a questão da configuração geográfica de forças, né? A gente vê um aumento expressivo das bases já em primeiro turno do governador Ronaldo Caiado. Aliados dele ganharam em diversos municípios. E isso vai já gerando toda uma perspectiva para 2022, né? A consolidação de uma agenda e de um grupo caiadista, como até então a gente não tinha conformado na base. É bom a gente lembrar que em 2018 o governador Ronaldo Caiado ganha a eleição em muito baseado no voto outsider, né? Em certa medida, né? Ele era aquela pessoa do parlamento, né? Que tinha toda aquela vinha com aquela aura de alguém de fora, né? Que nunca esteve dentro do sistema, né? Nunca fez a gestão da coisa pública, de fato. E aí, quando ele assume, né? Muita gente colocou sob questão se ele realmente conseguiria ter o trato político ali para conseguir se manter no poder de forma longeva. E o que a gente assiste agora com o desenho de 2020 é, sem dúvida nenhuma, a consolidação do projeto do governador Ronaldo Caiado, que até então alguns analistas duvidavam que ele poderia se consolidar. Na mesma esteira, a gente vê o seu principal adversário a nível estadual, tendo as suas bases que foram construídas ao longo de mais de 20 anos de governo no Estado, configurado mais ou menos na mesma lógica, mas sendo depauperadas e perdendo espaços, né? Eu falava com outro jornalista agora há pouco e ressaltava isso. A exemplo disso, por exemplo, no entorno, que era uma região onde o ex-governador Marconi Perillo tinha bastante atuação e o PSDB lutava bastante para conquistar aquela região, que é uma região que tem uma dinâmica social e econômica um pouco diferente do resto do estado. O PSDB perde 89% das prefeituras de uma eleição para outra. Então, e a gente já vê um crescimento de mais de 90% do DEM de uma eleição para outra. Então, que a gente, não só do DEM, né, do PP e de outros partidos que estão ali ao redor do governador Ronaldo Caiado, a gente vê a base dele de fato chegando em busca espaço que antes era. O PP, inclusive, teve uma votação, aumentou muito suas prefeituras, né? Democratas e PP que estão aí fazendo uma dobradinha, ultrapassaram o PSDB, que teve uma votação vexatória, e o próprio MDB também, né? O Progressistas tem 31 prefeituras, o MDB está aí com 29. Eu acho interessante,
esse movimento, porque desde 2016 a gente vem assistindo uma desestruturação da base MDBista no país inteiro, né? Tanto do MDB quanto do PSDB, em especial PT, PSDB e MDB, que são os partidos da Nova República, por assim dizer, são os grandes protagonistas da Nova República. O PT e o PSDB com uma polarização e o MDB como partido do centro, que apoiou ambos. E é claro, essa dinâmica federal ela impacta diretamente na opinião pública quanto às dinâmicas locais, até mesmo para a estruturação de base para as eleições gerais para presidente, governador, enfim. A gente assiste essa depauperação de 2014 não é um reflexo tão claro, a partir de 2013, mas 2016 já é bem claro, a gente vê essa desestruturação. Você quer falar alguma coisa? Não, o pessoal até comenta que teve ali aquelas jornadas de 2013 com o povo indo para a rua, né? Vem para a rua, aquilo parece que começa a saculejar e mudar os rumos aí da política. Em 2014 tem uma reeleição nacional do PT muito tumultuada e conflituosa, e parece que ali começa a dar novos contornos, correto? Correto. É uma insatisfação, assim, eu acho, tem gente que diz, né, o que aconteceu em 2013 e tal, é uma briga na sociologia, na ciência política, ainda tem muito debate, eu acho que ainda estamos bem longe de chegarmos a um consenso, eu acho que o pós-bolsonarismo, talvez nós vamos entender o que aconteceu de lá para cá. O olhar histórico ainda, a gente tem que ainda... Tem que guardar bastante espaço para a gente conseguir ter a distância necessária. Talvez daqui uns 50 anos a gente consiga analisar com mais precisão. Mas, assim, de fato, 2013 é uma ruptura com a Nova República no seguinte sentido. Não no sentido institucional, mas no sentido cultural. Você não é uma ruptura com o estado das coisas, mas uma ruptura com o establishment, né, por assim dizer. É uma ruptura com tudo aquilo que representa aquilo que nos governa. O PT, o PSDB e o MDB, querendo ou não, são os grandes partidos da Nova República. Tem os partidos satélites ali ao redor, mas eles são eles sofrem um forte baque já em 2016. Na última eleição municipal, perdem muito espaço, o PSDB e o PT conseguem pouquíssimas capitais, se eu não estiver muito enganado, em termos de capitais, o PT conseguiu 2, se eu não estou muito enganado, em 2016. Agora é aguardar o fim do segundo turno, mas eu não me lembro desses dados agora, se tem alguém do PT que está no segundo turno. Eu precisaria até conferir, porque realmente eu estou bem focado aqui em Goiás. A esquerda com seus partidos satélites, todos saíram do PT, tem aí no Pará, o PSOL, né? E Boulos em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila no PCdoB, né? Pois é, mas o PT propriamente em nenhuma capital, né? Então, assim, eu posso estar enganado, eu realmente não parei para olhar isso, eu fui desenvolvendo isso na análise, mas olha só, isso é um retrato. Nós tínhamos um PT extremamente forte a nível de disputas por prefeituras. Se a gente for olhar, inclusive, nas câmaras legislativas, vamos pegar o retrato de Goiânia. Quem foi o único? Só um vereador do PT, isso porque nem tinha. Nem tínhamos um vereador do PT na última legislatura. Agora entra um cara que é relativamente forte de voto, que já foi deputado estadual 2 vezes, que era o Mauro Rubem, né? Então, assim, o PT é um dos grandes afetados, mas não só ele. O PSDB, que também foi fortemente abatido, prova disso que também não tinha representação na Câmara de Goiânia e agora passa a ter com a Ava Santiago, e o MDB já tem uma dinâmica diferente em Goiânia, né? Aí a gente precisa separar ele um pouco o que é o MDB nacional e toda a insatisfação com o que é o MDB de Goiânia. Isso aí é uma análise à parte. Mas, assim, eles são os principais afetados, foram os principais afetados em 2016 e, ao meu ver, continuam agora em 2020 também como os partidos que mais sofrem com a resistência ao establishment. Porque eles estão muito relacionados, eles sempre governaram, sempre teve essa alternância aí entre esses três partidos. E vem essa onda de uma nova política, como você mesmo citou há pouco tempo atrás, o próprio bolsonarismo traz muito isso, né? E
todos são a mesma, colocam todos esses partidos no mesmo pacote. Colocam todos esses partidos, independente do que fizeram ou deixaram de fazer, todos amutuam todos, e assim, todos são iguais, todos fazem parte desse sistema que está errado já há muito tempo, e dá no que dá o que você está falando aí desse sistema atual. Assim, em muito, sabe, Domingos, tem um pouco de insatisfação quanto a políticas públicas, tá? Só que o interessante é que o debate não gira em torno de políticas públicas, falando em termos técnicos, né? A gente não discute orçamento da saúde enquanto sociedade, a gente não discute sobre questões muito técnicas, como, por exemplo, gestão plena, né? Que agora veio em voga durante a pandemia, né? Ou seja, quem tem mesmo a capacidade de decretar questões sanitárias no município e tal. Não, a gente não discute políticas públicas, a gente levou isso para o plano ideológico. A gente levou para o plano ideológico do seguinte: está ruim o serviço, a culpa então é de quem está no poder. Por quê? Porque ele me prometeu coisa pra caramba lá em 88, na Constituição, só que ele não me entrega nem metade do que ele me prometeu. Então tá isso daí muito presente. Aí a gente vê estouros de escândalos de corrupção e os principais nomes, ou os nomes que ganham mais atenção na imprensa, são ligados a esses três partidos. Então a gente assiste essa confrontação, né, da sociedade com a elite política, em especial dentro dos três partidos. E aí vem os partidos, a gente vê, pelo menos em Goiás, desculpa, você vê partidos que ganham mais força a partir de 2016 e sustentação a partir de 2018, desculpa, como o próprio PSL, que foi o partido do presidente Jair Bolsonaro na última eleição, o PSC, o Patriota e o PRTB abocanhando aí prefeituras em Goiás adentro. Interessante. Eu vou pegar só o caso do Patriota, aqui em Goiânia. O Patriota tinha 8 vereadores. 8 vereadores por causa da janela partidária, né? Em especial o presidente da Câmara, né? Ele foi, mas o movimento não foi um movimento ideológico. A ida foi um cálculo eleitoral. E foi um cálculo errado, no fim das contas, como eu vou falar. Foi um dos partidos mais atingidos aqui em Goiânia. De 8, só reelegeu 2, ou seja, 75% de perda da bancada do Patriota. Mas, enfim, só fazendo essa observação, sim, esses partidos, eles tendem pelo menos no nosso imaginário, eles tendiam a crescer. Mas o que a gente está vendo é que, pelo menos, figuras que se ancoraram no presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro turno naufragaram. Não lograram ter sucesso. A prova disso, assim, alguns dos importantes exemplos disso estão, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ainda não, né? Porque o Marcelo Crivella ainda continua. São Paulo, mas, né? Oi? São Paulo, né? Em São Paulo. Ficou aquela disputa, né, de padrinho ali, quem que era o padrinho de quem. O Russomano tenta se encostar ali pelo lado do centrão a Bolsonaro, mas Bolsonaro meio que ensaia ali um apoio, mas não faz efetivamente. Então a gente vê ali Goiânia, o exemplo de Goiânia. Aqui foi uma briga para ver quem era o afiliado de Bolsonaro, né? A gente tem aqui Major Araújo de um lado e o Gustavo Gayer de outro, né? E quando a gente vai pegar a votação, a do Gustavo Gayer, que não tinha estrutura, que não tinha, que em tese não vinha do partido que elegeu o presidente da República, ele teve mais votação do que o Major Araújo, que quase foi vice-prefeito da cidade, renunciou antes, é deputado estadual há bastante tempo, mas continuava fazendo o discurso da novidade. Ele continuava se dizendo ali ele se dizia derrotar o sistema, né? Ele derrotar o sistema. Naquele discurso lá, que ele até sai do debate da ABC, isso. Ele até cita isso, né? Mas peraí, o senhor, aí o Paulo até cita, né? Peraí, o senhor tá aí há tanto tempo, né? O senhor tem que começar. Eu enxergo muito, Domingos, que nessa eleição o eleitor tá mais com o pé atrás com esse discurso, sabe? Claro, você tem ali aquela parcela que é mais raiz com esse discurso e tal, acredita que isso é a solução.
No entanto, o que eu venho enxergando é que a gente voltou para o plano das políticas públicas, sabe? A pensar o seguinte, bom, essa galera do novo, em 2 anos eles não entregaram ainda o que eles falaram que iriam entregar, que eram novas práticas, porque a gente continua vendo casos de corrupção estourando, inclusive de aliados dos novos e tal, uma tentativa de frear operações da polícia advindas de dentro do Palácio do Planalto. Então, a população, principalmente aquela população que tende à moderação, já começa a enxergar, não, peraí, pode ser que não seja a solução. Quem é que está entregando políticas públicas de fato? Quem é que veio entregando? E o resultado disso é o que a gente assistiu nas principais cidades do Brasil. Nós temos candidatos que passaram para o segundo turno sendo ou que venceram candidatos do establishment político. Ou seja, candidatos vindos de matriz mais tradicional. Caso disso é Goiânia, em que apesar do candidato do PSD tentar fazer esse ensaio, ele é um senador da República, já é alguém da política, já foi prefeito, né? Não cola muito bem. E o outro candidato nem se fala, né? O único cargo que Maguito Vilela não ocupou foi a presidência da República, todo o resto ele já foi. Já esteve lá, foi presidente de comissões na época do Mensalão, enfim, né? O senador da República há muito tempo, enfim. Só um adendo, o PT vai estar em várias cidades, inclusive em Recife, no segundo turno, com enfrentando o candidato do PSB, a Marina Reis, que é o primo dela. Que é o primo dela, isso. O isso. João Campos Mas Filho. Ali é uma disputa de família, né? Exato, é uma disputa parentesca e uma rivalidade mais interessante. O PT está em 15 capitais, em 15 cidades, é o partido que mais está aí no segundo turno, e, claro, capital Recife, Juiz de Fora, vai ter em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Diadema e Guarulhos, em São Paulo. Mas de capital é só Recife. De capital, só Recife. Santarém, no Pará, que é uma cidade gigantesca, né? Mas, assim, capital mesmo, só Recife. Mas isso até reforça algo que eu falei. É a busca pelo tradicionalismo. Que o eleitor procura agora no segundo turno. Afinal de contas, quem é que está disputando? É a família Reis. É aquilo que até a gente conversou na sexta-feira, e você disse, o eleitor, ele está começando a tender a escolher figuras que ele já conhece, né? Até mesmo pelo tempo da pandemia. Exato. O que eu vou aproveitar isso como gancho, para a gente já está entrando aí na fase final da nossa conversa. Esse aumento aí do Democratas nas prefeituras enfim, esse apoio aí extenso que o governador Ronaldo Caiado teve. As escolhas do governador e desses aliados com relação às decisões que eles tomaram durante a pandemia provavelmente influenciaram isso? Você acha que a pandemia teve os decretos ali no começo, a gestão, como o governador conduziu, isso favoreceu ou isso descola um pouco? Eu tendo a acreditar que descola um pouco, Domingos, porque a dinâmica dos 45 dias, ela se afasta um pouco dessas questões, ainda mais de decisões tomadas por um aliado do candidato, né? É claro que elas impactam de alguma forma, principalmente negativamente, daqueles que acham que foi muito duro. Mas eu tendo a acreditar que, do ponto de vista de estrutura que o governador entrega para os seus aliados, acho que isso tende a importar mais. Que tipo de estrutura? É claro, a influência que ele tem na hora da distribuição dos recursos partidários, a influência que ele tem ao direcionar recursos para esses municípios. Ou seja, então ele tem ali uma prevalecência, né? E mesmo a figura dele, é claro, porque, querendo ou não, no interior, ele tende a buscar ali uma... Como é que eu posso te dizer?
ele tende a reforçar a imagem dele enquanto o líder do Estado, montando essas bases. E, de certa forma, quando ele entrega esse recurso, ele tende a conquistar as pessoas, nem que seja nesse recorte dos 45 dias. Ou, pelo menos, quando o prefeito ou o candidato a prefeito é visto caminhando com ele, isso reforça para a população a ideia de que, olha, pode ser que o governador consiga, que se a gente eleger fulano de tal, os recursos do Estado chegaram melhores aqui para a gente, principalmente na retomada econômica, no combate à pandemia, enfim. Então eu acho que não é que não influencia a forma como ele lidou com a pandemia, mas há fatores mais preponderantes na hora da escolha do voto, que influenciem tanto negativamente quanto positivamente. Qual que é a sua análise do que vai ser feito, de como o governador ali, o futuro político do Estado, o que dá para prever para 2022? Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, o governador vem fortíssimo para a disputa. Tá? Ele vem fortíssimo porque ele estabelece estruturas e ele vai entregar estruturas no Estado durante esse período, é claro, para poder alavancar sua candidatura em 22. Mas não apenas isso. Ele conseguiu conformar algo que ele não tinha, que era um grupo forte, coeso, com nomes de peso. Então, importantes cabos eleitorais para ele. Tá? Só que em outro ponto, a gente tem a seguinte questão. Se ele perder, se o aliado dele perder Goiânia, como é uma possibilidade, ele já perdeu a Aparecida. Dos 3 maiores municípios do estado, ele teria perdido 2. Ele só teria Anápolis como um grande reduto eleitoral. Então ele perde Goiânia e perde Aparecida. O que, assim, em termos gerais, em termos eleitorais, pode fazer a diferença? Pode. Ele tem uma boa avaliação, a gente viu isso em Aparecida, ele está sendo muito bem avaliado, apesar da boa avaliação do prefeito de Aparecida, né? Isso demonstrado ontem nas urnas, mas eu acredito que, assim, o cenário pode ser muito bom para ele com essas novas prefeituras, mas Goiânia pode representar uma grande barreira para o governador Ronaldo Caiado transpor, a depender de quem for ser o grande candidato oposicionista dele em 22. Isso pode ser um desafio. E você falou aí, Goiânia, qual que é a sua avaliação? Como o próximo prefeito eleito vai receber a Câmara dos Vereadores? Uma Câmara com 62% de renovação, né? Como é que o novo prefeito vai ter aí a capacidade de gestão, enfim? Então, em primeiro lugar, o que ele vai ter que enfrentar? Você acabou de mencionar. De quadros novos, são 65%. De partidos novos, são 62%. Isso significa que é quase dizer que para um representante, um partido. Pensando em termos da gestão política que o prefeito vai precisar fazer, seja Vanderlan, seja Maguito Vilela, ele vai ter certas complicações para formar uma base estável e coesa, do jeito que um município como Goiânia precisa, porque em termos de, apesar de que tradicionalmente a prefeitura governa muito com base em decretos, em medidas provisórias também, mas ele tem importantes matérias a ser tratadas. Pode ser que a questão do plano diretor volte para a pauta outra vez, ela está travada lá, mas é uma importante pauta que pode ser que volte. A gente tem a questão da saúde, em especial, eu acho que qualquer prefeito, né? Mas em especial o Maguito, que está nessa situação, se ele chegar a ser eleito, muita coisa vai ter que ser repensada na saúde, na estrutura da saúde de Goiânia, se vai haver. Ele fala na criação de um hospital municipal em Goiânia, lá em Aparecida, e é bom ressaltar que ele é feito com base numa parceria com uma entidade privada do terceiro setor, né, que lá em Aparecida é o HMAP. Então a gente vai ter que ver se Goiânia vai passar para um modelo assim como é no estado de Goiás, de OS no estado, para gerenciar, para aumentar a eficiência, não sei.
Mas muita coisa vai ter que ser tratada com o parlamento. E a dificuldade para montar uma base para ele será enorme, uma vez que agora ele passa. O Íris hoje tem 13 partidos na Câmara. O próximo prefeito passará a ter 21. Ou seja, cada pessoa é um partido. O consenso é complicadíssimo. Logo, a montagem da base vai ter que ser algo muito negociado. Seja Maguito, seja Vanderlan, e isso se impõe como um problema sistêmico para o andamento das pautas no ano que vem, que se mostram urgentes, como eu já mencionei, em especial o problema da saúde e também a questão a questão urbanística da cidade. As votações aí, a gente vai ter muitos problemas com relação a isso, né? Talvez, a gente está imaginando uma situação hipotética de muitas cabeças pensantes, ideias divergentes e muitas ideias divergentes, sem muitos grupos. A gente ainda não sabe direito como esses grupos políticos eles vão se formar, né? Porque eles terão que ser formados, né? Eles terão que ser compostos ali e agrupados. Eu acho que também vai depender um pouco de como ele vai. Os prefeitos os candidatos a prefeito agora vão montar também as suas bases com os prefeitáveis que foram derrotados no primeiro turno. A depender, você pode assistir algum tipo de cenário, algum tipo de ensaio de alguns partidos que foram derrotados já estarem entrando na base. A amostra disso, por exemplo, é o Elias Vaz, que é do PS, mas para você ver como é que o problema é grande. Se o Elias Vaz e a Adriana Corsi, por exemplo, em uma possível aliança com o Maguito no segundo turno, como vem sendo ventilado, sabe quantas bases, sabe quantos parlamentares ele aumenta para a legislatura? Dois parlamentares. São 35. Tudo bem, o MDB vem lá com 6 parlamentares, que já é um decréscimo de 40% do que ele tem na legislatura atual. Até você chegar na maioria, que é o 50% mais um, você vai ter ali um longo chão e várias negociações a serem feitas até chegar ali num ritmo estável para a prefeitura. O Diário de Goiás está conversando aqui com o professor de Ciências Políticas Guilherme Carvalho. Nós estamos nas redes sociais aí do YouTube e Facebook. Guilherme, a gente agradece muito a sua participação. Agradeço muito o convite. Guilherme está sendo um parceiro aí, tirando várias dúvidas com relação ao cenário político e essas novas previsões aí do que pode se suceder e do que pode acontecer ao longo desses próximos dias. Guilherme, só para concluir, a gente já esperava, as pesquisas já apontavam, mas que situação do PSDB, hein? Assim, eu vejo que o afastamento assim, foi um afastamento voluntário, mas estratégico do ex-governador Marconi Perillo, fez com que o partido começasse a se desagregar, né? Importantes figuras, algumas, né? Como a gente viu o caso da senadora Lúcia Vânia, né? Que foi senadora, foi muito tempo do PSDB, hoje está no Cidadania, integrasse a base caiadista, outras figuras também deixaram o grupo, e o que a gente vê é o PSDB perdendo força de forma muito rápida, seja por trocarem de grupo, trocarem de lado, e outros simplesmente por perderem a competitividade eleitoral, dado alguns desgastes que são naturais. É um partido que governou o Estado por mais de 20 anos. Então, acaba sendo um pouco natural um desgaste com a população, assim como foi o PT por 13 anos no Brasil, é natural. Mas essa fuga de lideranças, como vem ocorrendo, é o que é bastante preocupante para os tucanos, uma vez que na principal cidade tudo bem, o PSDB não tem muita tradição em Goiânia, né, de formar, de eleger quadros, mas na principal cidade já não tem o governo do estado conseguir fazer uma vereadora. Isso é muito preocupante, fora a perda de prefeituras e cadeiras nas câmaras municipais
de todo o Estado. Essa é uma situação que, se o PSDB um dia quiser voltar a ter o protagonismo que já teve no Estado, eles vão precisar sentar, repensar bastante coisa, quem são realmente os cabeças, quem realmente vai disputar, porque hoje é ventilado todo tipo de informação. O governador vai ser candidato a deputado federal, não, é o Senado, não, um dia ele vai voltar ao governo do Estado. E eu acho que o PSDB pode voltar a ser grande uma vez, de novo, como já foi um dia, se o PSDB parar de girar somente em torno da figura de Marconi Perillo e começar a produzir, de fato, lideranças robustas, novamente, e competitivas do ponto de vista eleitoral. Guilherme, muito obrigado. A gente agradece aqueles que nos acompanharam aqui ao longo dessa meia hora de conversa. Você que conectou aí no Facebook, no YouTube do Diário de Goiás. Guilherme, obrigado. Eu aguardo. Em breve nós vamos aí fazer um novo convite para uma nova conversa aqui nas lives do Diário de Goiás. E a qualquer momento a gente está voltando com mais análise, com mais notícias e mais bastidores aí da política. Obrigado, Guilherme. Um forte abraço. Obrigado, gente. É um prazer falar com vocês. Forte abraço.